Eu até fiz uma pesquisa no Google aqui e eu perguntei para o Google, né, qual a origem dos números complexos? E aí ele me respondeu assim, ó, os números complexos surgem a partir da necessidade de resolução de equações que possuem raiz de números negativos. Na verdade, aqui quando fala em raiz, tá, raízes quadradas, ou raízes com índice par. Porque raiz cúbica, por exemplo, existe raiz cúbica de números negativos. Mas raiz quadrada de número negativo, aí a gente não consegue. Deixa eu só pegar um exemplo aqui para vocês. Se eu vou pensar assim na raiz quadrada de -9. Puxa vida, eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo dá como resultado -9. Bah, a gente meio que por instinto, assim, a gente já pensa no -3. Só pode ser o -3, né? Só que quando a gente multiplica o -3 por -3, o resultado vai ser 9 positivo. Na verdade, tem uma propriedade da multiplicação que sempre que a gente multiplica números com sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Então não importa se a gente multiplicar dois números negativos ou dois números positivos, e se eles são iguais, né? O resultado vai ser sempre positivo. Então, extrair a raiz quadrada de um número negativo, isso é um problema quando a gente está falando nesse conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente tem até o momento. O que a gente vai fazer agora é pensar num outro conjunto que dê conta desse tipo de número, por exemplo, raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada de -9. Tá bem? Então, para introduzir a ideia do conjunto dos números complexos, eu vou usar ali aquela sugestão que o Google deu da origem dos números complexos, tá? Na verdade, o problema que deu origem não foi bem esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu peguei uma equação simples para que a gente consiga resolver agora e nós vamos ver quando que a necessidade de um número novo aparece. Isso já deve ter acontecido com vocês na resolução de equações desse tipo. Então, aqui é uma equação de segundo grau, e a gente tem que achar o valor de x que faz com que esse lado dê zero. Ou seja, a gente vai encontrar uma raiz dessa equação. Eu vou usar aqui a fórmula quadrática, né? X é igual menos b mais menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, tudo dividido por 2a, e identificar aqui na equação o que é o a, o que é o b, o que é o c. O a é o coeficiente do x ao quadrado, então ele não aparece ali, mas ele é 1, porque eu tenho 1x ao quadrado. O b é o coeficiente do x, então é menos 4. E o c é o termo independente, que é o 5. Então agora a gente coloca na fórmula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me perguntando, tá? Vou colocar na fórmula aqui, é menos b, então fica menos o menos 4, mais menos a raiz quadrada, de b ao quadrado, então é menos 4 ao quadrado, menos o 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 5. É isso. Tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então fica x igual, menos o menos 4 é 4, mais menos a raiz quadrada, menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Tudo dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, continuando aqui, fica 4 mais menos a raiz quadrada, 16 menos 20 dá menos 4, sobre 2. Bom, aqui está o problema. Vocês vão lembrar que quando acontece esse problema na vida de vocês, vocês
param a resolução aqui e dizem, essa equação não possui raiz real. O certo é isso. Não existe um número x no conjunto dos números reais que, quando eu multiplique ele por ele mesmo, dê menos 4. Então, essa raiz aqui eu não vou conseguir resolver, portanto, eu não vou encontrar um número x que satisfaça essa equação. Aqui, nós vamos começar a preparar a ideia lá que o Carl Friedrich Gauss teve para continuar essa equação. Porque o que o Gauss sabia é que esse problema, ele existia, ele era um problema real. E ele não conseguir resolver essa equação impedia que ele pensasse na solução de um problema que era, ele sabia que existia a solução. Então, antes de continuar, eu só vou escrever aquela solução ali de outra maneira. Eu vou botar aqui 4 mais ou menos raiz quadrada. Em vez de escrever raiz quadrada de menos 4, eu vou escrever como raiz quadrada de 4 vezes o menos 1, tá? É a mesma coisa do que raiz quadrada de 4, de menos 4. Porque 4 vezes o menos 1 é menos 4. Com isso, quando eu tenho uma raiz de uma multiplicação, eu consigo separar e tirar a raiz de cada um dos termos daquela multiplicação. Então, fica raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Por que eu fiz isso? Porque o problema dessa solução está só nessa raiz quadrada de menos 1 aqui. Raiz quadrada de 4 não tem problema de eu resolver. Então, eu vou resolver até onde eu consigo aqui. Então, fica 4 mais ou menos. Raiz quadrada do 4 é 2, vezes a raiz quadrada de menos 1 sobre 2. Aqui, como o 4 e o 2 são divisíveis por 2, eu já vou dividir. Então, vai ficar 4 dividido por 2 é 2, mais menos, 2 dividido por 2 é 1, então fica 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Continuo com esse problema aqui, tá? Raiz quadrada de menos 1. Isso, no conjunto dos números reais, eu não tenho um número que me diga o que é a raiz quadrada de menos 1. Então, a ideia que os matemáticos da época tiveram é o seguinte: eles vão substituir aquela raiz quadrada de menos 1 por i. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, aqui já surge uma ideia nova. Na verdade, a gente usa esse artifício matemático para resolver muitos problemas, que é fazer uma troca de variável. A gente vai trocar raiz quadrada de menos 1, que é algo impensável para nós, por i. Uma solução bem simples. Então, a solução dessa equação passa a ser 2 mais ou menos i. Ou seja, eu tenho uma solução que é 2 mais i, e outra solução que é 2 menos i. Eu resolvi essa equação, só que o número que eu estou apresentando na solução, ele é um número estranho, porque ele tem um i, que esse i não está definido para mim, raiz quadrada de menos 1. Em função disso, se criou um novo conjunto numérico, que é chamado de conjunto complexo, ou conjunto dos números complexos, em que esse conjunto é formado por números que são todos os números reais, acrescentados dos números que possuem uma parte real e uma parte imaginária. Os elementos desse conjunto dos números complexos, eles são dessa forma, assim, A mais B, I. O I, vocês sabem que é raiz quadrada de menos 1. E o A e o B são números reais.
A é chamada de parte real do número. É a parte real. E B é a parte imaginária. Claro, B é aquela parte que multiplica o I. Então, por exemplo, aqui vamos pensar no número 5 menos 3i. Esse é um número complexo. Ele tem uma parte real, que é o 5, e tem uma parte imaginária, que é o menos 3. Só para fazer uma recapitulação aqui dos conjuntos numéricos que nós conhecemos, nós temos o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, pegando todos esses e acrescentando os números negativos, então, além de ter o 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, além do zero. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Depois, a gente pega todos esses e acrescenta mais. Entre o 1 e o 2, a gente acrescenta todos os números que tem ali, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4. Então, esse é o conjunto dos números racionais, que entra as frações, né? E pegando todos esses números e acrescentando outros, como raiz quadrada de 2, o número π, o número φ, o número e, a gente tem o conjunto dos números reais. E agora, pegando todos os números reais e acrescentando ainda mais os números imaginários, nós temos o conjunto dos números complexos. Na próxima aula, nós vamos começar a conhecer mais esse conjunto, tá? Vou falar um pouco mais sobre ele, mais detalhadamente, e nós vamos já começar a fazer algumas contas com esses números complexos. É importante destacar que quando a gente amplia o nosso conjunto para os números complexos, nós consideramos todos os números reais também como números complexos. Por exemplo, o número 5, ele passa a ser um número complexo. Só que é um número complexo que não possui parte imaginária. Tá bem? Todos os números naturais, todos os números racionais, as frações, passam a ser números complexos, porém sem parte imaginária. E vão aparecer aqueles que vai ter uma parte que tem o i, que aí são os números imaginários, que tem a parte real e a parte imaginária. E tem aqueles que são imaginários puros, que só tem a parte com o número i. Tá bem? Eu vou disponibilizar essa aula em seguida ali no Moodle e mais 2 vídeos, tá? Resolvendo, na verdade, resolvendo essa equação, eu acho que é a mesma, essa que eu resolvi agora, mas aí eu continuo ela pegando a solução que eu encontrei e testando na equação para ver se vai dar zero, porque tem que dar zero, né? E aí vocês vão ver que isso é muito legal, que aquela solução complexa satisfaz a equação, fazendo com que o lado esquerdo dê resulte zero. Tá bem? Me passei um pouquinho ali, desculpem, mas a gente continua aí na próxima aula. Até amanhã eu vou colocar já a primeira avaliação, tá, dessa semana. Não vai ser nada mais do que uma equação para vocês resolverem e apresentar a solução usando números complexos, tá? Como a gente fez nesse exemplo. Tá bem? Muito obrigado, professor. Então tá. Tenham aí um ótimo dia, tá? Se cuidem. E Valeu, professor. qualquer Obrigado. dúvida, entre em contato. Valeu aí, Murilo. Obrigado, Krishna. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau, professor. Boa professor. tarde. Valeu aí, Maria, Marcela. Tchau, obrigada. Valeu, Maria, Vinícius, Jaqueline. Valeu, professor. Show. Valeu. Obrigado aí.